O nosso vídeo de hoje é diferente dos outros. Fala de dois queridos amigos que já não estão entre nós. A Maria Matilde Cavaco e o seu marido, João Cavaco. Os testemunhos seguintes são uma amostra de como eles marcaram sucessivas gerações de pessoas que os conheceram e trabalharam nesta casa. Da minha parte, devo à Maria e ao João uma amizade de muitas décadas, que se prolongou muito para além do teatro. Na Arte Viva, o João foi ator e fez de tudo um pouco na produção dos espetáculos. E, sobretudo, como membro da direção, ajudou a mantermos a vida organizada e a termos as contas em dia, o que não é pouco. A Maria também foi atriz e participou na concepção plástica de muitos espetáculos. Fez figurinos, adereços, porque ela tinha umas mãos de ouro, umas mãos de fada. E foi ainda tudo o que vocês vão ouvir. Para mim, a Maria foi uma das pessoas que mais me marcou ao longo da minha vida. E todos temos uma saudade imensa dela e do João. Cada um de nós guarda particulares memórias de ambos. E todas elas revelam o seu amor incondicional ao teatro e a sua dedicação plena à arte viva. O João e a Maria deram tudo o que podiam ter dado a esta companhia. A sua presença era constante. A propósito de tudo e de nada, damos connosco a falar deles. E tantas vezes isso acontece que até parece que ainda andam por aqui. Há pessoas que são muito especiais e, por mais que se viva, nunca se consegue encontrar ninguém, nunca mais, igual àquelas pessoas. E é isso que eu sinto em relação ao João e à Maria. E a prova disso é quando, depois de alguns anos sem eles, a presença deles é permanente. E eu sento-me no camarim, sempre que eu me sento no camarim e abro uns tons de maquilhagem, eu ouço a Maria na minha cabeça a dizer faz assim, faz assado. O meu jeito para a maquilhagem é zero, mas se eu sei qualquer coisa é porque ela estava lá a dizer como é que havíamos de fazer. E quem diz a maquilhagem diz todos aqueles ensinamentos que vinham com eles e que eles deixaram no teatro, no nosso teatro, não é? Eles deixaram aqui um legado insubstituível. E é bom saber que nos lembramos dessas coisas e que podemos passar aos próximos. E eu sei que há pessoas, há alunos na escola de teatro que nunca ouviram falar da Maria e do João, mas eu de vez em quando faço questão de lhes falar, porque é importante que eles saibam que aquelas duas pessoas foram tão especiais e deixaram uma marca tão importante na nossa arte viva, onde quer que estejam. João e Maria, obrigada. Conheci o João Cavaco e a Maria Cavaco em 1980, nos ensaios do Céu da Minha Rua. A Maria começou por ser maquilhadora, depois também atriz, assim como o João Cavaco, e além de tudo isso, ela ainda era responsável pelos figurinos. Ela era muito habilidosa, fazia os adereços para figurinos, fazia adereços de cena, tinha de facto muita criatividade. A partir daí, pronto, gerou-se uma grande amizade durante longos anos e gostava de frisar que eles foram importantíssimos na estrutura da companhia e recordo-os com muita saudade
e lembro-me sempre, quando me recordo deles, de uma frase que a Mariazinha me dizia sempre que passavam os dias em que não nos víamos, e quando nos encontrávamos ela dizia-me sempre: "Oh, minha amiga", sempre cheia de carinho, e eu continuo a lembrar-me dessa frase sempre que penso neles. Eu sou a Graça, uma das filhas da Maria e do João Cavaco, e estou aqui a pedido do meu grande amigo Jorge Cardoso para vos falar sobre os meus pais e o Arte Viva. Pois é, os meus pais já não estão entre nós. E como é que foi a relação dos meus pais com o Arte Viva? Muito, muito intensa. A intensidade era tal que, desde que começou até aos últimos dias de vida de cada um deles, o Arte Viva esteve sempre, sempre, sempre nas nossas conversas. Era sempre falado à mesa e havia sempre uma história para contar. Foram momentos muito, muito bonitos, vividos em torno da grande família Arte Viva. O que é que eu vos posso dizer mais em relação aos meus pais e ao Arte Viva? Pois, para os meus pais, o Arte Viva era mesmo vida, alegria, amizade, companheirismo, conhecimento, sabedoria, partilha e muito, muito, muito prazer. Parabéns, Arte Viva! Eu conheci a Maria há quase tanto tempo como me conheço a mim. Vim para o teatro, para o Arte Viva, não me lembro quando, porque vim basicamente quando nasci, sou filha da Genoveva Pimpista. E quando era muito pequenina, tinha os dentes um bocadinho estranhos e a Maria chamava-me a Dentolinhas. Portanto, o início da nossa relação foi sempre feita com a sua Dentolinhas, que era eu, e a Maria que andava por aí. Eu adorava andar atrás dela, a ver as roupas, a ver os adereços, a ver tudo isso. Entretanto, cresci e chamaram-me para fazer a primeira produção aqui no Arte Viva. E eu era muito nova, eu acho que tinha à volta de uns 18 anos, e achei que não estava minimamente capaz para isso. E aquilo que me disseram foi: não te preocupes, porque a Maria vai-te apoiar, tens sempre a Maria para perguntar tudo o que não sabes. E então eu aprendi, durante muitos anos, aprendi com a Maria, e juntas fazíamos aqui uma dupla. Quando a Maria desapareceu para mim, metade do teatro desapareceu também. Eu achei que não valia a pena continuar a fazer nenhuma produção aqui, porque sem aqui o meu apoio não valia a pena, e foi-se metade da diversão. Portanto, senti-me muito sozinha e pensei: não vale a pena fazer, não vou desistir, vou estar enquanto espectadora e amiga do Arte Viva, mas trabalhar enquanto figurinista não, porque primeiro achava que não sabia trabalhar sem a Maria, e depois achei que a piada toda tinha desaparecido. Entretanto, passados uns tempos, percebi que era exatamente o oposto. Portanto, eu teria que continuar para perpetuar o trabalho dela e para perpetuar aquilo que ela me ensinou. E em todos os espetáculos, na estreia, é inevitável não entrar e não me lembrar da Maria a dizer assim: vai, senta-te aqui ao meu lado, Dentolinhas, que é para a gente ver se correu tudo bem ou não. E é com este sentimento que eu acho que vou a todas as estreias, é sempre a lembrar-me dela e a lembrar-me das alturas em que entrávamos as duas e nos sentávamos ali ao lado uma da outra, que é para ficar durante o espetáculo a dizer: ai, olha, aquela não fez não sei o que, era suposto aquilo estar não sei onde e não está, e ela mexeu ali no figurino. Claro que tenho 1000 histórias para contar, podia passar a noite toda a contar histórias e aventuras de coisas que passámos as duas, mas deram muito pouco tempo para falar sobre isto. Das primeiras pessoas que eu conheci quando ingressei na Companhia Arte Viva foram a Mariazinha e o João Cavaco. Com ela aprendi a ter um grande gosto pela concepção dos adereços, das flores em tecido, da maquilhagem, ou melhor, da caracterização, que era aquilo que nós fazíamos no teatro. A Mariazinha respirava teatro, vivia o teatro, e além de nós termos sido companheiras de palco, fomos também grandes companheiras na amizade. Recordo-me de momentos que nós passávamos as duas nos camarins, a cumplicidade que nós tínhamos, porque éramos das mulheres mais velhas da companhia, e partilhávamos os mesmos gostos por algumas coisas.
Também me recordo de nós irmos para o teatro confeccionar, como nós dizíamos, os fatos, portanto o guarda-roupa e da risota que por vezes lá havia. Recordo com muita saudade essa grande amiga. O João, quem fala da Mariazinha também fala do João, é um casal que sempre esteve junto e com ele também vivemos momentos de grande amizade. Eu lembro-me da forma apaixonada como a Mariazinha falava do João nas conversas de bastidores. Parecia uma adolescente sempre eterna quando falava do seu amor pelo Cavaco. A Mariazinha, há uma deixa que não é de um espetáculo, mas é uma deixa porque ela repetia tantas vezes até nós decorarmos e interiorizarmos esse subtexto, que era, ela dizia-nos sempre, não mexam nos adereços. Nós tínhamos um grande conflito de gerações, eu e o Cavaco, punhamos na balança entre a aprendizagem e o conflito em partes iguais, mas esse conflito eu consigo ver agora, não é, à distância do tempo, o quão saudável era, e consigo até olhar para trás e pensar a paciência que o Cavaco teve para me aturar e para não desistir, não desistir de mim. Nós fomos os dois a Lisboa buscar um autor, o Arrabal, que é um autor espanhol, de um espetáculo que nós íamos estrear no AMAC, a grande revista do século XX. Depois chegámos ao aeroporto e o Arrabal vinha com uma expectativa muito diferente. Ele esperava ter uma grande comitiva de jornalistas e pessoas a aguardar, e éramos só eu e o João. E eu não sabia muito bem o que fazer, porque percebemos que tínhamos ali uma pessoa muito importante e que não queríamos defraudar as suas expectativas. E o João deu-me assim um toquezinho assim nas costas e disse-me entre dentes: não te preocupes, nós damos a volta a isto. Continua, faz o que tens a fazer, faz o que tinhas planeado, ser simpática, e nós vamos dar a volta a isto. E demos. Tenho muita pena de nunca ter tido a oportunidade em vida de dizer à Maria o quanto eu gostava dela e o quanto ela era maravilhosa, era uma mulher maravilhosa, e ao Cavaco obrigada por me ter incentivado e aberto a porta para uma profissão que eu hoje exerço e que foi assim a primeira pessoa que me empurrou e que acreditou em mim. Na verdade, muito obrigada, Cavacos. Quando entrei para o Arte Viva, conheci logo o João Cavaco, porque ele fazia parte da direção na altura. Sempre o tratei de tio, até ao final, era o meu tio. Trocávamos mails e eu começava olá tio e ele respondia sempre beijinhos do tio. A Maria conhecia-me um bocadinho mais tarde, porque a Maria estava na parte dos figurinos. Tive um grande prazer de trabalhar com ela. Eu trabalhei com ela em vários espetáculos, mas as regras da arte bem viver na sociedade moderna. A Maria fez imensos objetos e adereços e figurinos à mão. Trouxe coisas de casa, trouxe as mantilhas, trouxe os véus das noivas, foi muito prazeroso trabalhar com a Maria e conhecer este lado da Maria que eu conhecia muito pouco ainda. Sempre me acompanharam na minha entrada da companhia e ficaram ao meu lado. Fui muito bem recebida pelos dois e tenho muitas saudades. A Maria e o João Cavaco estiveram presentes na minha vida desde que nasci. Eles e os meus pais eram muito amigos e por isso desde pequena que me habituei a chamar-lhes carinhosamente de tia Maria e tio João. E desde que me lembro do teatro, da Arte Viva, lembro-me deles cá. Eu vinha aos ensaios com o meu pai e a tia Maria chamava-me sempre para ver o guarda-roupa, ver os tecidos, as maquilhagens. Nós passávamos horas juntas e eu ajudava nos camarins. O tio João também estava lá sempre, muito ocupado com o teatro, a tratar dos papéis. Ele levava sempre uma pasta cheia de documentos e depois emprestava-me papel para eu me entreter. Ele metia-se muito comigo e mais tarde com o meu irmão também, estava sempre a fazer-nos rir.
Depois, a primeira peça de arte viva que eu participei como atriz foi o musical infantil Luca e Gila, que foi um projeto muito querido para a Maria Cavaco. Ela adorava os seus meninos, fez o guarda-roupa, os adereços, desde o sapatinho branco e o laço da Gila à fisga do vilão. Ela dizia que não sabia cantar e não cantava muito bem, e por isso não podia participar no projeto, mas lá conseguimos que ela tivesse uma cena. Então, quando o espetáculo começava, ela entrava vestida de professora, seguida pelos seus meninos, e era uma cena muda, mas ela ficou super contente de participar. Mais tarde também trabalhámos juntas na Adivinha, outro musical infantil. Lembro-me de passar horas com a Maria a tentar encontrar o vestido perfeito para a Princesa Lu e o turbante que lhe tapava o cabelo. A Maria era muito perfeccionista, muito profissional. E claro, as minhas memórias são sempre uma mistura e harmonia de experiências no teatro e vivências familiares. A Maria e o João acompanharam o meu crescimento, estiveram presentes em todos os meus aniversários e proporcionaram-me os verões mais incríveis da minha infância. E pensar na arte viva e na sua história é também pensar neles, não só pelo contributo artístico que deram à companhia, mas também pela marca pessoal que deixaram em todos os atores e técnicos que passaram por estes 40 anos de histórias e memórias. Muitas vezes, quando venho ao teatro, ainda acho que a tia Maria vai aparecer com os seus passinhos pequeninos e apressados, com o seu sorriso cristalino, a dizer: "Então, Bi!", sim, de braços abertos, porque ela estava sempre de braços abertos. Para todos, para o teatro, para ajudar as pessoas. A Maria e o João eram e são arte viva. Ora, desde muito nova que me recordo de ir com os meus pais para o externato Manuel de Melo assistir aos ensaios e às peças. A primeira peça à qual me recordo de assistir e por diversas vezes, às sextas e sábados à noite, inclusive ao domingo à tarde, foi O Céu da Minha Rua, em que assistia deitada sobre o piano que existia no externato Manuel de Melo. Depois dessa peça, recordo-me de variedíssimas peças, nomeadamente a Índia, a Farsa de Inês Pereira, a Grande Revista do Século XX, o Quiosque, o Amanhã, A Porta Fechada, Três em Lua de Mel. Recordo-me também de A Casa de Bernarda Alba, de qual a nossa mãe muito falava com muita estima dessa peça. Portanto, foram inúmeras as peças, quer no externato, quer já no Teatro Municipal do Barreiro. O que é que eu vos posso dizer mais? Era com alguma surpresa e muitas vezes alegria que nós assistíamos às peças e nos apercebíamos que algumas das peças que estavam em cena que tinham adereços nossos, nomeadamente cadeiras, bibelôs, quadros, às vezes roupas. Portanto, havia sempre qualquer coisa da casa do João e da Maria nas peças. Recordo-me também que portanto, quase todas as conversas que tínhamos à mesa iam praticamente sempre bater no teatro e, por inerência, claro, ao grupo Teatro Arte Viva, da qual eles tinham uma estima muito grande. Falar da Mariazinha Cavaco e do João Cavaco é uma alegria, é um prazer, é uma saudade. Gostaria de ler uma mensagem que a Mariazinha fez o favor de emoldurar e pendurar junto da área dos camarins dos atores. Hoje é dia de estreia, é dia de representar. Não esqueçam, queridos amigos, que há valores a respeitar. Hoje é dia de estreia, o público está a chegar, o pano vai-se afastar, a ribalta então brilhar, a peça vai começar. Viva o teatro! O João e Maria foram as primeiras pessoas que, não pertencendo à minha família de sangue,
eu comecei a tratar por, respectivamente, tio João e tia Maria. Não só aqui no teatro, mas também fora do teatro. Eu recordo vários momentos muito bem passados com ambos, especialmente as férias que passava no verão no Algarve, na casa deles, e que eu fazia sempre questão, e pedia sempre aos meus pais se podia fazer a viagem do Barreiro até à casa deles em Algesur, porque para mim era uma diversão muito maior ir de carro com eles em vez de ir com os meus pais, porque eles tinham sempre uma maneira muito peculiar de falar um com o outro, estavam sempre na brincadeira um com o outro e era sempre muito giro. Também aqui no teatro, foi pela mão da Maria que eu fiz, entrei na minha primeira peça, apesar de não ter sido oficialmente, porque era muito novo e tinha 3 anos, mas fiz uma pequena invasão, digamos assim, num dos espetáculos do Luqui Gila, no qual ela me convidou a entrar numa cena inicial onde uma série de miúdos e adultos andavam de um lado para o outro, mas não falavam e eram tudo às escuras, então eu fui pela mão dela nessa cena e depois no final ela disse-me também para ir aos agradecimentos e eu fui, mas durou 2 segundos, porque depois fugi da vergonha de ter ali o público à frente e portanto essa acaba por ser a primeira vez que eu pisei o palco, apesar de forma não oficial. Também com o tio João guardo sempre a memória de ser uma pessoa que eu via como um dos pilares aqui do Arte Viva, uma pessoa que era aqui muito importante e tinha um papel muito importante de tudo que mesmo que acontecesse fora, digamos assim, do palco. Ele era uma pessoa que tinha uma grande importância na gestão e no controle aqui da companhia e uma série de processos burocráticos e financeiros e que às vezes podiam ser chatos para alguns, mas ele levava aquilo de forma muito a sério e acho que isso é importante também para o crescimento do teatro e da companhia. E portanto são 2 pessoas que eu ainda hoje, em conversas com outros amigos ou familiares, eu referencio sempre como o tio João e a tia Maria e portanto acabaram por se tornar família e ainda hoje o são. A Maria e o João, estou-me a arrepiar, onde o amor e o profissionalismo se encontram e a crença de querer fazer bem, a crença da parte do João, para além de como ator, querer que as contas e as finanças da companhia estivessem certas e que fosse justo nesse equilíbrio, tanto para com a relação que temos, para com quem nos apoia, para com quem trabalha cá e faz parte da companhia, e sempre com uma opinião incisiva. Ela poderia não ser a melhor que tu ouvisses da parte do João, mas ela tinha uma importância, e uma importância séria. A Mariazinha, com o seu lado extremamente profissional para quem trabalha na nossa área, o espírito amador de quem ama aquilo que faz e o espírito profissional de quem quer que tudo corra extremamente bem e que o ser profissional é isso. É muito o exemplo da Maria Cavaco e do João. Para eles, um grande beijinho. Cá continuamos. O João e a Maria estão entre as primeiras pessoas com quem eu convivi mais de perto quando entrei para o Arte Viva. E agora, passados alguns anos, eu tenho a consciência de que a presença tanto do João como da Maria deram-me uma confiança imensa, conferiram-me segurança. Hoje eu penso, eu estava e estou entre gente boa. O que é que eu recordo mais no João é a simpatia. E tenho muitas saudades dele. Da Maria, eu tenho muitas saudades da amizade, porque eu sei que a Maria era muito minha amiga, e da dedicação, da generosidade que ela punha em tudo o que fazia para nós. E é incrível porque eu tive a sorte de ainda poder contracenar com o João e com a Maria no Vicente Inferno. Mas até aí houve várias peças e
eles estavam sempre presentes. A Maria estava presente aqui connosco em muitos ensaios e tenho saudades da gargalhada dela. Falar sobre a Mariazinha e o João Cavaco é sempre difícil. Não só porque é óbvio que as saudades são muitas, mas porque imaginar ou viver o teatro sem eles dois é doloroso. E eu entrei para o Arte Viva em 2000 e eles sempre, até à sua partida, sempre fizeram parte não só da minha vida no teatro, mas também na minha vida fora dela. As memórias são imensas. O tio João sempre, ou filho ou filha, sempre com a sua Mariazinha. A Mariazinha sempre nossa aderecista, figurinista, mentora querida, sempre a dizer não se brinca com os adereços. Também essas histórias muito engraçadas, mas ela de facto não achava piada nenhuma que se brincasse com os adereços. Portanto, lembrá-los acho que é fundamental. Viver o teatro depois da partida deles é muito difícil. E viver a vida também, depois deles. Ficam as saudades, ficam as memórias fabulosas que eles nos deixaram. E tenho a certeza que, de alguma maneira, no universo, eles estão perto de nós, perto da arte viva, perto do teatro, como sempre. Obrigada, Maria e João, onde quer que estejam. Falar do Arte Viva é, sem dúvida nenhuma, falar do João e da Maria. Costumamos dizer, quando alguém parte, que ninguém é insubstituível. Não é verdade no caso da Maria e do João. Este teatro, o Arte Viva, é Maria e João, em todos os momentos que nós aqui entramos. A partida deles deixou-nos vazios, muito mais vazios. Mas todas as boas recordações, todas as gargalhadas, todos os sorrisos vão superando essas saudades e fazem-nos viver com memórias lindas que aqui vivemos, que aqui partilhamos com os dois. A Maria era uma pessoa super especial e estávamos a noite inteira, se fosse preciso, a falar sobre a Maria e o João. E era interessante ver como eles se completavam aqui, neste espaço, quer aqui, quer no externato. E bastava lembrar a zanga do João quando dizia: Maria, disseste que estávamos aqui 5 minutos, já estamos aqui quase há 1 hora. Sabendo que o João também era aqui que gostava de estar e que não se ralava nada. E as suas zangas nunca eram zangas. Era de quem aqui deu muito e, juntamente com a Maria, fizeram uma dupla imbatível. Portanto, ninguém conseguirá substituir nunca a Maria. Os seus gestos, o seu perfeccionismo, a sua vontade de fazer sempre melhor, a sua humildade em aceitar todas as críticas, mas ao mesmo tempo para se impor com a perfeição que ela tanto era capaz de dar. Saudades. Saudades de entrar aqui e ouvir a Maria dizer: então, minha querida amiga, como é que estás? Que era sempre assim, a forma como nos cumprimentávamos. O João e a Maria foram, na verdade, quem me trouxe para o Arte Viva. Eram os pais de uma amiga, a Cláudia, a quem eu confidenciava essa vontade, o que acabou por acontecer. Depois, no teatro, foram uma espécie de pais, cuidadores, carinhosos, mas, sobretudo, e é isso que eu guardo com particular carinho, transmissores de um importante saber, aquela vontade que eles tinham de generosamente nos ensinar, de nos passar tudo aquilo que sabiam, aquilo que não está nos livros. E aprendi muito com eles. Falar do casal Cavaco, do João e da Mariazinha Cavaco, não é tarefa fácil, atendendo a que o João começou por ser o meu irmão
na terceira produção da Arte Viva. Era uma peça que se chamava Amanhã, de Manuel Laranjeira, e foi a primeira vez que eu contracenei com o João Cavaco. E éramos irmãos, ele era o meu irmão mais velho. Curiosamente, a partir daí começou a tratar-me sempre por mano. Isto, no fundo, prova a relação de proximidade que passou a haver entre nós. O João era, de facto, uma pessoa muito particular. Entre outras características, tinha uma que me agradava profundamente. Era verdadeiramente amigo do seu amigo. Habituei-me a associar o João ao conceito, à ideia original do que é ser, do que é pertencer ao Arte Viva. O João foi sempre, desde o momento em que nós nos constituímos legalmente, o nosso tesoureiro. E foi sempre uma pessoa a quem nós nos habituámos a ter como referência, não só no rigor e na correção no trato das contas, mas no trato também com os outros. Mariazinha, juntamente com o João, eram para mim, atendendo à idade a que eu comecei a fazer teatro, eram a minha referência. Eles eram a minha referência enquanto adultos. Eles, enquanto casal, eram de facto a referência do adulto naquela companhia que começou por ser de facto uma companhia de gente muito, muito jovem. A Maria tinha um amor genuíno pelo teatro. Talvez fosse a pessoa que amasse mais desprovidamente e mais desinteressadamente a companhia. Daquelas pessoas que, desde que ingressou na companhia, sempre vestiu a camisola. Uma dedicação completa ao teatro, uma dedicação completa aos colegas, os colegas de palco. Como ela dizia, é em cima do palco é que eu os quero ver. Porque ela sabia, porque também entrou em inúmeras peças, ela sabia a dificuldade que é efetivamente em pisar o palco e o apreço que ela tinha de facto pelos colegas que com ela o faziam. Era de um profissionalismo em tudo aquilo que fazia completamente inexcedível. Ela tinha aquilo que nós hoje podemos dizer talvez umas mãos de ouro. Aquilo em que ela pegava não transformava em ouro como Midas, mas transformava numa verdadeira obra de arte. Em tudo aquilo que ela tocava, de facto, era perfeita e tinha a noção da perfeição. Como outra pessoa que me era muito querida dizia, as coisas têm um preceito e ela sabia o preceito de tudo aquilo em que tocava. Todos os pormenores de cena, todos os adereços, todos os vestidos, portanto, os figurinos, em tudo aquilo que ela tocava, efetivamente, saía algo simplesmente incrível. Era aquela senhora que nos começava a compor, a tocar e a retocar e a ajeitar e a aperfeiçoar até nós entrarmos em cena. Eu lembro-me que houve uma vez em que eu estava, por segundos, estava a entrar em cena e ela ainda me estava a compor. Porque ela queria que os seus atores, que os seus colegas entrassem perfeitos em cena. Foi com ela que nós aprendemos uma frase que ainda hoje usamos: com os adereços não se brinca. E de facto, ainda hoje, mesmo aqueles que não conheceram a Maria Cavaco sabem que com os adereços de facto não se brinca. Assim como não se brinca com muita coisa no teatro, quando o teatro é feito com profissionalismo e com amor, como ela sempre fez.